você falou disso? Põe na tela, deixa eu ver. MP pede que influenciador pague indenização de 300 mil reais por defender que pobres não votem. Publicação foi feita em 26 de dezembro de 25. Quem que é a pessoa? Deixa eu ver. Quem que é esse cara, velho? Sei lá. Pobre não. Como é que pobre não tem direito de votar? O influenciador. Tem o vídeo dele aqui, peraí. Tem o vídeo? Vamos assistir. Eu não sei o que é. Eu nunca vi. Vocês viram já esse cara falando? Deixa eu ver. Parou pra pensar que pobre não devia ter direito de votar? Pensa comigo. Pausa Uma aqui, pessoa pausa que é aqui, pobre- pausa aqui, pausa aqui. Eu gosto muito desses vídeos que as pessoas estão fazendo hoje em dia, fingindo que elas estão espontâneas. Então eu vou te explicar o que aconteceu com esse cara. Esse cara, ele ficou, tipo assim, umas 5 horas posicionando a câmera de um jeito que pegasse o ângulo perfeito ali da cozinha dele. Daí ele se arrumou todo, ele pôs uma calça, pôs um cinto com uma fivela bem horrorosa, né? Pra mostrar que ele tem um cinto de marca. E aí ele fez um pratinho ali. O que ele tá comendo? Ele parece que tá comendo uma beterraba, é Não, isso? Eu acho que é aquela fruta que não tem gosto, que é muito bonita. Pitaia? É. Bom, ele tá comendo uma pitaia, ele se arrumou todo, fez a barba, ele fingiu que foi um vídeo espontâneo. Não, eu tô aqui, ó, pessoal. Espontaneamente aqui, eu tô aqui na minha cozinha, bem arrumado. Você já parou pra pensar? Aí ele segura o garfo como quem tá fazendo uma coisa do dia a dia. Já parou pra pensar que pobre não deveria votar? Tipo, é uma coisa tão forçada, cara, e ridícula, né? Porque, não, cara, você não tá numa live IRL. Você fez o vídeo, né, com todo o texto pra ele ser dessa forma, né? Vamos lá. O pobre não deveria ter o direito de voto. Deixa eu ver se ele tá falando sério ou se ele tá zoando. Vamos ver. Ela não soube tomar boas decisões para ter o melhor para sua família e para si mesma. Aí essa pessoa que não tomou boas decisões para ter o melhor para si mesma, ela vai agora tomar uma decisão que vai ser o melhor para o país. Não, pausa aqui. Pausa aqui. Não, é muito burro. Nossa, desculpa, cara. É de uma burrice tremenda que você tá falando. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro que é o seguinte, as pessoas não têm necessariamente a quantidade de dinheiro que elas merecem. Não é assim que o mundo funciona. Não é você é pobre, você tomou más decisões, você é rico, você tomou boas decisões. Eu vou dar um exemplo pra você. Um dos caras mais ricos desse país é um dos caras mais burros que eu conheço. Tá? Eu não posso falar o nome, mas eu já viajei de jatinho com esse cara. E é um dos caras mais burros. Já te convocaram? Não, Arthur revela, Nando Moura, atenção. E aí eu vou contar um negócio pra vocês. Esses dias eu tava conversando com... Ah, a Ana conhece esse outro cara. Eu tava conversando com esse outro cara. E aí eu falei o seguinte, cara, é impressionante como os caras, quando eles ficam muito ricos, eu acho que eles casam com umas modelos muito gatas e muito burras, e eles vão piorando as gerações. Porque era um cara muito zoado, mas muito inteligente, que ficou muito rico, casou com uma modelo, e aí o filho já nasceu meio burro, mas meio burro. Aí esse cara casou com uma outra modelo super gata e super burra, e aí ele teve um filho que é completamente burro. Cara, eu lembro das minhas conversas com esse cara e com o Renan junto, e o Renan me olhava, e a gente falava, cara, a gente nem precisava trocar uma palavra, a gente só se olhava e falava, é impressionante como esse imbecil, esse jegue, esse completo jumento, ele tem tanto dinheiro, ele tem um jato, esse cara tem um jato, e esse cara é um retardado, né? Então, não, meu amigo, as pessoas, elas não têm a quantidade de dinheiro necessariamente que elas merecem. As circunstâncias da vida fazem com que as pessoas tenham mais ou menos dinheiro, às vezes, independentemente das boas ou más escolhas que elas fazem. Eu vou dar outro exemplo para você. Tem um cara, ele parece com você fisicamente, inclusive. É um cara que eu admiro muito, que é um cara que ele cuida da mãe dele com Alzheimer precoce. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Ele é um músico e ele tem uma mãe que com 50 e poucos anos ela começou a ter um Alzheimer e agora aos 60 ela tem um Alzheimer muito, muito, muito pesado. Então, às vezes, ela nem reconhece o próprio filho, etc, etc. E ele é um músico que ele tem como a principal atividade dele cuidar da mãe. E a segunda principal atividade, né, ser músico para ganhar dinheiro. Esse cara ele nunca vai conseguir formar um patrimônio gigantesco, porque ele basicamente cuida da mãe dele e isso toma, sei lá, 80% de todo o tempo e energia dele. Então, não é que o cara toma más decisões. A circunstância em que ele se encontra, infelizmente, o deixou limitado para ganhar dinheiro. Né? Eu vou dar outro exemplo para você. Você vai me dizer que eu vi ontem, por acaso eu estava no YouTube, e aí eu vi ontem que a mãe do Fernando Sastre deu uma entrevista. Vocês se lembram quem é esse cara? Fernando Sastre. Hã?
Isso, ele mesmo. Esse cara é fudido, esse cara é muito foda. Mas enfim, não o Fernando Sassi. Fernando Sassi é um playboyzão do Tatuapé, que a mãe dele dava tudo pra ele. Ele tinha uma BMW M mexida, e aí um dia ele trocou a BMW M por um Porsche azul. E ele pegou esse Porsche azul e matou um motorista de Uber num acidente na Salim Maluf. E eu, por acaso, ontem eu tava no YouTube reagindo a um vídeo, e aí depois o YouTube me sugeriu a entrevista da mãe dele, que finalmente a mãe dele falou, tal, que a mãe dele tentou tirar ele do local do crime, tem as câmeras do corpo dos policiais, etc. Esse moleque tinha um Porsche, velho, com 20 e poucos anos. Você vai falar que ele tem um Porsche e ele pode votar porque ele toma boas decisões na vida? Não, cara, ele herdou o Porsche do papai dele. Entendeu? Que a mamãe dele deu um Porsche pra ele. E ele matou uma pessoa com o Porsche que ele ganhou da mamãe. Tá? Ao mesmo tempo, deixa eu pensar uma pessoa muito pobre e muito inteligente. Vamos pegar, por exemplo, o Rizzo. O Rizzo é um cara bem pobre e é um cara muito inteligente. O Aloysio. Né? Então, assim, as pessoas podem tomar boas decisões, as pessoas podem ser inteligentes e elas podem não ter dinheiro por conta de circunstâncias terceiras. É uma burrice tremenda que ele falou. Mas volta lá, deixa eu ver o resto. Deixa eu ver o resto do raciocínio do gênio. Vai lá. O que é, assim, a habilidade que essa pessoa tem ao tomar decisões? Nenhuma. Nenhuma. É uma pessoa que não deveria votar. Porque o país ou uma empresa não pode estar nas mãos de uma pessoa que não consegue nem ter responsabilidade sobre as próprias atitudes. Isso é uma coisa que faz muito sentido. Tenta pensar quão que o mundo seria um lugar melhor. Pausa. Não, você é muito inteligente. Isso faz muito sentido. Tenta pensar quão que o mundo seria um lugar melhor. Quão que o mundo... Cara, você não sabe nem falar português, brother. Você tá querendo pagar de coach de quem deve votar ou não? Nossa, que coisa horrorosa. Continua aí, deixa eu ver. Sim. Se o poder de decisão de um país ficasse na mão dos ricos, até que o pobre, ele ficasse rico, para que ele conseguisse ter o poder de tomar decisões também. Seria muito mais lógico. Pausa. Isso é um esquete, não é possível. Não é possível, isso é um esquete, cara. Cara, a tua saída é falar, meu, eu tava zoando, isso é uma ironia, eu tô fazendo uma crítica a esse tipo de discurso. Não é possível, cara. Não é possível que ele tá falando isso sério, cara. Não é possível que ele tá falando isso sério. Não, você deixa as decisões do país nas mãos dos ricos até que o pobre fique rico. Aí ele não vai ficar rico nunca. Porque uma classe política formada por uma oligarquia, né, ela tende a se proteger. Inclusive, eu não sei se você sabe, cara, mas o iluminismo foi basicamente uma revolta das pessoas contra isso. Contra as decisões políticas sendo tomadas somente por uma hoje a gente brinca que a gente faz uma analogia que é a catedral, né? Não é a catedral de forma literal, mas é a catedral no seguinte sentido: você tem ali o clero, né? A nobreza e o poder político concentrado tomando todas as decisões, né? O iluminismo surgiu contra o absolutismo porque era basicamente isso: só a corte tomava as decisões políticas de todo mundo. Né? E aí o que acontecia? Os pobres só se fudiam. Nossa, cara, meu Deus, deixa eu ver o finalzinho dessa bosta. O pobre, ele se prejudica com questão de eleição e tal, porque em vez de ele focar em produzir, trabalhar, fazer acontecer, ele fica focado na eleição, fica focado na decisão que ele vai tomar, que vai ser uma decisão provavelmente equivocada, porque toda decisão do pobre é equivocada. Afinal, se ele tomasse boas decisões, ele não seria pobre, ele seria rico. Isso que eu tô falando tem um pouco de sentido pra você ou você acha que é loucura? Comenta a tua opinião e compartilha. Não, e aí eu vou te falar... Aí você ele já come parou o pra pensar que... pedacinho de vida. Comenta aí a tua opinião e compartilha. E dá uma mordida. Isso aí é o cara que tá tentando ser coach, né? Eu vou te falar uma coisa, cara. Neste caso específico, tá? Você sabe que eu sou contra a galera sair processando, a galera sair, né? Mas eu acho que nesse caso específico, algum jurista me fale, ele realmente cometeu crime de preconceito. Né? Ali está muito claro, ali é o seguinte, é que ele está discriminando uma pessoa somente pelo fato de ela não ter dinheiro, e isto no Brasil é crime. Então, cara, você cometeu um crime, cara, você tomou uma decisão bem burra, você tomou uma multa de 300 mil reais porque você falou merda na internet, assim, né? Pelo amor de Deus, cara, vamos lá. Receita de ONG de produtora de Dark Horse cresceu 170 vezes em 3 anos. Pessoal, é super normal, pessoal, veja só, meu. Porra, você nunca teve uma empresa aí, meu, que de repente produziu um filme de um ex-presidente, meu, e aí ela cresceu 170 vezes, meu, em 3 anos? Porra, bicho. Pelo amor de Deus, mano. Os caras, vou falar um negócio, cara. É impressionante como os caras que são próximos a presidentes no Brasil, eles são bons de negócio.
Joesley Batista, amigo do Lula, virou o que virou, meu. Mano, um mito do empreendimento em carnes, moleque. O Jair Bolsonaro e seus filhos, né? De repente, eles viram a corte real do Brasil, viram lá presidente, né, deputados, etc. E de repente, uma produtora ligada a eles cresce o patrimônio em 170 vezes em 3 anos. Não, será que tem? Será que tem coisa errada? Não, de repente eles são muito bons. Vocês nunca ouviram falar das grandes produções da Dark Horse Filmes? Teve aquele filme bom lá, o... Como é o mesmo nome? Pô, com aquele ator lá, E aquele outro? Aquele com o diretor lá, Porra, que a história era boa, era a história de um cara que... Mano, tá muito claro, velho. Tá muito claro o que aconteceu ali. Eu vou falar uma coisa pra você. Ó, vamos cortar isso aqui e vamos falar que eu tô incentivando você a fazer, tá? Vamos cortar isso aqui. Eu até pus na pauta pra gente falar. Você lembra que eu falei como é que adulterava combustível em posto de gasolina, né? Que o álcool é água e a gasolina é álcool ou solvente. E que é muito fácil fazer e que todo mundo faz, você tem que se proteger disso fazendo quilometragem por do carro. Os caras cortaram o trecho falando que eu incentivava, ou que eu tava assumindo que eu fazia. É muito foda. Então eu vou... outro corte aqui de presente pra vocês. Como que você lava dinheiro no Brasil ou no mundo? É muito difícil você lavar dinheiro com coisas cujo valor é muito conhecido. Então, por exemplo, eu vou ter uma loja de, sei lá, uma loja de chocolate. Uma loja de chocolate não é fácil de você lavar dinheiro. Por quê? Porque o valor do chocolate, principalmente se é franquia, ele está muito estabelecido. E você vai ter uma média muito precisa de quantas lojas de chocolate faturam e lucram, né, para aquele setor. Então, sei lá, de repente tem uma loja da Copenhagen e eu vou vender um panetone, eu vou chutar aqui, sei lá, o panetone, eu nem sei quanto custa um panetone da Copenhagen, deve custar uns 100 conto. Tá. Quanto é um panetone da Mano, Copenhagen? tranquilamente uns 200, 300 conto. Nossa. Uns Tá, 200 conto. Vamos lá. R$200 um panetone. Deve sair pra franquia, chuto eu, uns R$80. Tá? Deve sair. O lucro tem que ser um pouquinho mais de 100%. Então, beleza. Você tem uma média ali de venda de panetone e você tem uma margem muito justa, muito certa do que é o lucro. Então você não consegue lavar muito dinheiro de forma disfarçada ali. Não é um bom negócio para lavar dinheiro. Agora, por exemplo, você é a Deolane do PCC. Você tem uma transportadora, aí já passa a ser um bom negócio para você lavar dinheiro, porque de repente a tua transportadora faz um monte de frete, velho. Que os preços variam muito. Depende do tipo de caminhão, depende se é refrigerado, depende se vai mais de um ajudante, depende se tem chapa, depende se é ida e volta, depende do peso da carga. Você pode inventar o que você quiser. Você pega um caminhão, manda para não sei aonde, fala, mandei 4 caminhões ali. É relativamente fácil. Outro jeito de você lavar dinheiro fácil, e os bilionários do mundo lavam dinheiro assim. Você compra obras de arte. Você compra coisas esquisitas. Por exemplo, acho que foi o Neymar que comprou um carro do Batman, não foi? Alguém muito famoso comprou por uma fortuna o carro do Batman. O que acontece com esse carro do Batman? Aí é uma espécie de sonegação. Você compra um carro por R$1 milhão, um carro diferente. Aí você guarda esse carro por, sei lá, 5 anos. Dali 5 anos, você chega pro museu e fala, museu, vem cá. Eu tenho um carro aqui, que é um carro raro. Só tem um no mundo. Que é um carro assim, pá. Quanto vale? Aí o museu vai lá, você dá uma grana. Por causa do museu, o cara fala, mas esse carro aqui vale R$20 milhões, você é louco. Esse carro é fudido. Ah, esse carro vale R$20 milhões, então eu estou fazendo uma doação deste carro de R$20 milhões para esse museu, para ele ficar exposto ali. Você gastou 1 milhão, você doou 20, você ganhou uma isenção fiscal daquilo que você doou. Entendeu? Isso é uma maneira de você sonegar imposto, tá? Arte também é uma excelente maneira de você lavar dinheiro. Eu comprei esse carro de R$1 milhão e eu vendi ele por 20 milhões. Eu ganhei 19 milhões de reais. Quanto que é o imposto? Eu pago, não tem problema. É tudo dinheiro de tráfico de droga, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, neste meio, você abrir uma produtora de filme é uma excelente maneira de você lavar dinheiro. Porque quanto pode custar um filme? Pode custar, sei lá, R$5 mil.
Posso pegar uma câmera aqui, um celular, fazer um filme, um longa-metragem, postar aí em algum lugar, gastei 5 mil reais no meu longa-metragem. Ou eu posso gastar, de repente, 160 milhões de reais num filme. Não é? Posso gastar, pode ser. E aí, de repente, essa produtora ganha 170 vezes mais em 3 anos. É uma excelente maneira de você lavar dinheiro e poder, por exemplo, sei lá, ficar assistindo o jogo da Copa por aí. Não tô falando o que eles fizeram, mas é uma excelente maneira de você fazer. Não é mesmo? Não, isso foi legal, cara. Foi você que trouxe. Põe na tela. Justiça nega pedido de liberar Leone. Um dos argumentos da defesa foi o fato dela ter uma filha de 10 anos. Ah, eu não posso ficar longe da minha filha. Mas aí a promotoria fala o seguinte, não, mas você não foi pra Fazenda em 2022 participar de um reality show? Aí pra participar da Fazenda você pode ficar isolada? Agora pra ficar presa, cumprindo pena por fazer parte do PCC, aí não. Agora posso falar um comentário que eu vi? A pessoa falou o seguinte, mas na Fazenda a filha dela via ela pela televisão todos os dias. Aí também. Vê pela Então, manchete, olha a tua mãe aí como é que ela tá. É só reassistir a Fazenda então, porra. A criança não vai saber a diferença. Não, se eu não me engano, pode visitar a filha. Pode. Então já era. Só curiosidade, só. Igreja de Edir Macedo possui 5 aeronaves avaliadas em 178 milhões. Eu quero, papai. Ai, mano, eu vou te falar uma coisa, cara. Fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, foi alvo de operações da PF. Justiça determinou o sequestro de... Uma vez, cara, eu não lembro onde a gente tava. Eu acho que a gente tava no Nordeste com o Faustino. Foi alguma coisa assim, ó, furou o pneu do carro, alguma coisa aconteceu. Eu lembro que eu tava num lugar assim que eu tinha que estar naquele lugar. Eu não queria ficar ali, mas sei lá, tinha que trocar o pneu e tal. Eu lembro que passou alguma notícia na rádio sobre o Edir Macedo. E aí eu lembro que, eu não lembro se foi o borracheiro ou algum cliente, alguém que tava lá, começou a falar do Edir Macedo. Olha, meu, esse é homem, viu? O mundo inteiro desacreditou dele. Ele foi lá e provou que ele era capaz, que ele conseguia, e ele foi lá e venceu. E ele começou a falar bem do Edir Macedo. Eu falei, nossa, cara, como o Brasil é triste, né? Dizem que ele tem uma mina de diamante na África. Por que ele não teria uma mina de diamante na África? Por que ele não teria? Né? Desce um pouquinho. Grandes igrejas, grandes negócios. A Igreja Universal do Reino de Deus, IURT, do Bispo Edir Macedo, é dona de 5 aeronaves avaliadas em 78 milhões de reais. A frota foi adquirida ao longo dos últimos anos, incluindo 3 jatinhos e 2 helicópteros. Desce aí. Os aviões dele e tal. Os bens evidenciam o tamanho do patrimônio do grupo econômico ligado ao Edir Macedo, né? E ele está investigando a Operação Miragem, né? Desce mais. A Justiça Federal determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra dos sigilos bancários investigados, sequestro de bloqueio de bens, tal, de até 670 milhões de reais, cara. Como é que você sofre uma busca e apreensão e mandam, sei lá, travar as tuas contas e as tuas coisas em 670 milhões de reais, velho? Tipo, pelo amor de Deus, cara. Entre as aeronaves da Universidade, tá um bombardeio, aí tem os aviões dele aí, desce aí. Além dos jatinhos, tem helicópteros também, desce aí um pouquinho. Aí tem a frota deles aí, desce aí. E acabou. Então tá bom. Bom. Eu vou falar pra você, cara. Se você vai na igreja do Edir Macedo e dá dízimo pra ele, você, independente se você é rico ou pobre, cara, você não toma boas decisões na sua vida. Tá? Você é uma pessoa que você gosta de ser enganada. Tá? O Edir Macedo gosta de enganar as pessoas. Tá? E aí você sabe que foi deputado com a irmã dele, né? Sério? A Edna Macedo. Sim, já conheço. Cara, eu encontrei ela, sei lá, 5 vezes ao longo dos 4 anos. Falsa. Falsa. E uma nota de 3 reais, amigo. Se você acha ela, imagina os de baixo. Nossa. Põe na tela. Ex-chefe do terminal de Porto de Santos é condenado por facilitar envio de 416 quilos de cocaína à Suíça. Mano, 400 quilos de cocaína deve dar que volume, mais ou menos? Nossa, muita coisa.
Deve dar um volume gigantesco, cara. Como é que ele fez isso? Segundo a Justiça, Diogo da Silva Santos foi peça fundamental para o envio de um container contaminado com drogas à Europa. A cocaína foi encontrada escondida em sacas de café por funcionários da fábrica da Nespresso em Roermond e apreendida pelas autoridades suíças. Sabe por quê? Saca de café? Porque o café disfarça o cheiro e os cães não conseguem pegar. Tem um filme, cara, não lembro que filme que é, ou é uma série, não é Breaking Bad, né? Que eles põem, como é que eles fazem? Eles põem uma caixa de madeira, aí eles põem vela, vocês já viram isso? Eles põem uma vela e aí eles põem um fio, assim, uma caixa, aí eles põem a cocaína dentro e enche de vela derretida, né? A parafina da vela derretida. Eles colocam um fio, um quadrado de fio, porque a parafina, quando ela secar, ela vai ficar sem nenhuma abertura. E aí eles põem pó de café em volta. Aí quando o cara receber a carga, ele abre, tira o pó de café e puxa aquele fio. Aí aquele fio faz um corte na parafina, ele tira a parafina e pega a droga que tá dentro. Porque os cães, eles são muito fodas. E você tem que ter um processo, porque se o cara mexe na cocaína e ele mexe na embalagem, a mão que tinha um pouquinho de cocaína contamina e deixa cheirando a embalagem. Então tem que ser uma galera que vai colocar a cocaína dentro da embalagem e uma outra galera para isolar o cheiro sem encostar. Então os caras põem saca de café porque confunde o cão farejador, né? E outra, os caras são sofisticados hoje em dia, não sei se você já viu isso. Os caras estão fazendo mala de cocaína. A mala é a cocaína, já viu isso daí? Os caras pegam, eles fazem tipo um bagulho, tipo um plástico, que o plástico é a cocaína. Eu vi isso aí. E dilui em obra de arte, em papel. Meu, os caras coisa, são, tipo, mano... Você pega um negócio, é uma foto. Fala, pô, é uma foto cheia de cocaína. É isso aí, inacreditável. Os caras pegam, tipo assim, você pega uma mala, aí você quebra lá e os caras põem aquele bagulhinho. Tem um cara que chama, como é o nome? Gui Ismanioto, né? Guilherme Ismanioto, ele é muito bom. Ele fala assim, quer uma dica pra levar sua creatina pra viajar? Põe a sua creatina bem compacta dentro de um pacote com aquela fita marrom e põe um pouquinho de gelatina de blueberry pra dar um sabor, né? Que quando o cara põe o bagulhinho, é muito louco nesses aeroportos aí, o cara põe e fica azul, cocaína. Mano, eu nunca vou me esquecer desse, cara. Foi um dos mais engraçados que eu já vi. O cara, já viu isso aí? Ele tava com contrabaixo e o contrabaixo dele tava cheio de cocaína. Aí os caras pegaram, viram que tinha cocaína. Aí chamaram o cara, o que é isso aqui? É contrabaixo. Contrabaixo, mas você toca? Toco. Toca uma música aí pra gente, então. Aí o cara pega o baixo ali... Eu tô nervoso, eu estou nervioso. O cara não sabia tocar baixo. Eu falei, toca o baixo aí, mano. Você não é músico, caralho?